Em um subúrbio tranquilo de uma cidade, uma casa espaçosa com um jardim meticulosamente cuidado se destacava do resto. Era a residência de Gabriele Oliveira, uma senhora de 75 anos conhecida no bairro por sua doçura e seu jardim cheio de flores vibrantes. Mas a alegria das cores em seu jardim contrastava com a tristeza do silêncio em sua casa. Vinícius e Amanda, seus filhos, haviam se mudado há anos, e as visitas que costumavam ser frequentes tornaram-se raras e eventualmente cessaram. Sentada na velha poltrona na sala de estar com uma xícara de chá em suas mãos, Gabriele olhava fixamente para o retrato da família na lareira. Os sorrisos joviais de Vinícius e Amanda ao lado do falecido marido de Gabriele pareciam pertencer a outra vida. Vinícius, Amanda, onde vocês estão, meus queridos? Sussurrou Gabriele, sua voz tremendo e seus olhos nublados de lágrimas. Um toque de telefone interrompeu o silêncio. Gabriele atendeu, esperando que fosse um de seus filhos. Mãe, sou eu, Vinícius, a voz do outro lado do telefone anunciou e o alívio na voz de Gabriele era palpável. Oh, Vinícius, faz tanto tempo que não ouço sua voz. Sentimos sua falta, disse Vinícius com um tom ensaiado. Amanda e eu estivemos pensando que precisamos passar mais tempo contigo. Estamos considerando uma visita. O que você acha? Gabriele sentiu um lampejo de alegria. Oh, isso seria maravilhoso, querido. Mal posso esperar. Quando desligou o telefone, o sorriso de Gabriele iluminou a sala. Ela não fazia ideia de que aquela ligação seria o início de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Em uma noite fria e escura de outono, os faróis de um carro iluminavam a entrada da casa de Gabriele. Vinícius e Amanda, ambos com expressões preocupadas, saíram do veículo e caminharam até a porta da frente. Amanda, a mais nova dos dois, com maquiagem perfeitamente aplicada para esconder as marcas do tempo, olhou para Vinícius com uma expressão duvidosa. Você acha que ela vai acreditar em nós? Ela sussurrou nervosamente. Vinícius, mais velho e com profundas linhas de preocupação no rosto, olhou para Amanda. Seu olhar era firme, mas determinado. Ela tem que acreditar em nós, Amanda. Não temos outra escolha. Eles bateram na porta e foram recebidos pelo sorriso radiante de Gabriele. Vinícius, Amanda, exclamou ela, abraçando os dois calorosamente. Entrem, preparei o jantar. Durante o jantar, Vinícius e Amanda encheram a velha casa com risadas e histórias de suas vidas na grande cidade. Falaram sobre seus empregos, amigos e até as dificuldades que estavam enfrentando. Mas omitiram a parte crucial de suas vidas, sua situação financeira desesperadora. Nos dias seguintes, as visitas de Vinícius e Amanda tornaram-se frequentes. Eles ajudaram Gabriele com os afazeres domésticos, trouxeram presentes e fizeram todos os tipos de gestos que alimentaram as esperanças de Gabriele de ter seus filhos de volta. Mãe, começou Vinícius uma noite, Amanda e eu estivemos conversando. Sentimos sua falta, e achamos que você sente falta da gente também. Que tal vender esta casa e vir morar conosco na cidade? Gabriele, surpresa com a sugestão, olhou para seus filhos com lágrimas de alegria brotando em seus olhos. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. A possibilidade de viver com seus filhos novamente era tudo o que ela queria. No entanto, ela não fazia ideia de que seus sonhos estavam prestes a se transformar em um pesadelo. Por dias, Gabriele ponderou sobre a proposta de Vinícius e Amanda. Ela amava sua casa, mas a ideia de viver com seus filhos, ver seus rostos todos os dias e compartilhar suas vidas a enchiam de emoção. Finalmente, uma noite, ela tomou uma decisão. Vinícius, Amanda, pensei muito sobre o que vocês disseram, começou Gabriele, sua voz tremendo. E decidi vender a casa e ir morar com vocês. Os irmãos trocaram olhares fugazes, suas faces mascarando a satisfação que sentiam. Oh, mãe, estamos tão felizes, exclamou Amanda, levantando-se para abraçar Gabriele. Você vai adorar a cidade, tenho certeza.
com a decisão tomada, as coisas se movimentaram rapidamente. A casa foi posta à venda e, para surpresa de Gabriele, foi vendida em pouco tempo. Lá se viu cercada por caixas, empacotando seus pertences para a mudança. Enquanto empacotava seus álbuns de fotos, Gabriele sentiu uma pontada de tristeza ao se despedir da casa que havia sido seu lar por tantos anos. Vou sentir falta deste lugar, disse suavemente, acariciando a moldura de uma antiga fotografia. Não se preocupe, mãe, disse Vinícius, colocando um braço reconfortante ao redor dos ombros dela. Você vai adorar a cidade e, o mais importante, estaremos todos juntos. Naquele momento, Gabriele não percebeu o olhar cúmplice trocado entre Vinícius e Amanda. Ela estava longe de imaginar a verdadeira intenção por trás de suas palavras reconfortantes. A grande mudança finalmente aconteceu. Gabriele, com uma mistura de empolgação e nervosismo, despediu-se de sua casa e do bairro que tanto amava. Vinícius e Amanda a receberam em seu carro e a levaram para a grande cidade. Ei, mãe, você vai adorar a vista do nosso apartamento, disse Amanda, tentando aliviar a atmosfera pesada. E as lojas. Tudo será novo e emocionante. Ao chegar ao destino, Gabriele foi recebida não por um aconchegante apartamento, mas pela entrada de um grande asilo para idosos, as paredes pintadas em cores pastel. Vinícius, Amanda, deve haver algum engano, disse Gabriele, confusa. Este é um asilo. Mãe, sentimos muito por não termos sido honestos desde o início, começou Vinícius, com a voz tremendo, evitando seu olhar. Não podemos sustentar outra pessoa em nosso apartamento, e com o dinheiro da venda de sua casa, conseguimos garantir uma estadia segura e confortável para você aqui. Gabriele sentiu seu coração apertar. Ela olhou para Amanda, esperando ver algum sinal de que era apenas uma piada de mau gosto, mas o rosto de Amanda estava sério, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, sentimos muito, disse Amanda, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Prometemos que vamos visitá-la sempre que pudermos. E assim, Gabriele se encontrou sozinha, abandonada na entrada do asilo. Ela sentiu uma tristeza profunda, um sentimento de traição que a deixou atordoada. Com lágrimas nos olhos, ela entrou no novo lugar que seria seu lar, sem saber que essa reviravolta triste em sua vida estava prestes a dar lugar a surpreendentes novos começos. A vida no asilo foi uma grande mudança para Gabriele. Ela sentia falta da liberdade de sua própria casa, da familiaridade de seu jardim, acima de tudo, da esperança de estar novamente com seus filhos. Mas ela era uma mulher de espírito forte e decidiu enfrentar a situação. Uma tarde, enquanto estava no jardim do asilo, Gabriele viu uma casa antiga à venda do outro lado da rua. Algo naquela casa chamou sua atenção. Parecia solitária, assim como ela. Lembrando-se de suas economias escondidas, Gabriele decidiu comprar a casa. Quando compartilhou a notícia com seus filhos, eles riram, duvidando da capacidade de Gabriele de cuidar de uma casa velha e não utilizada. Mas Gabriele estava determinada. Sou mais forte do que vocês pensam, disse Gabriele, olhando nos olhos de Vinícius e Amanda. E esta será minha casa. Gabriele se viu mais uma vez cercada por caixas, mas dessa vez havia um sentimento de antecipação e esperança. Pouco depois de se mudar, Gabriele conheceu seus vizinhos, um jovem casal com gêmeos de 4 anos. Letícia e Paulo eram gentis e ofereceram ajuda com os reparos necessários na casa. Senhora Gabriele, esta casa precisa de um toque de amor, disse Paulo, olhando para a casa desgastada pelo tempo. E acho que podemos ajudá-la com isso. E assim, uma nova amizade floresceu, e Gabriele, mesmo em meio a uma situação desafiadora, se viu cercada por pessoas que genuinamente se importavam com ela. Foi uma reviravolta que ela não esperava, mas que apreciou profundamente. Os meses seguintes foram uma correria de atividades. Letícia e Paulo, junto com seus adoráveis gêmeos, Alice e Felipe, ajudaram Gabriele a transformar a velha casa em um lar. Eles pintaram paredes, consertaram o telhado e arrumaram o jardim. Gabriele,
apesar de sua idade, estava determinada a ajudar de todas as formas possíveis. Senhora Gabriele, você precisa descansar, repreendeu Letícia enquanto Gabriele insistia em ajudar a plantar flores no jardim. Minha querida, nunca me senti tão viva, respondeu Gabriele, seu rosto radiante de alegria. A velha casa começou a ganhar vida novamente. As paredes receberam novas cores, o jardim floresceu e a casa, antes tão solitária, agora estava repleta de risadas e conversas. Vinícius e Amanda, observando de longe, não podiam acreditar na transformação. Eles nunca esperavam que Gabriele fosse capaz de tal façanha. Contudo, sua surpresa transformou-se em raiva e ressentimento. Eles se sentiram enganados, acreditando que Gabriele havia escondido o dinheiro deles. Mãe, você realmente nos surpreendeu, disse Vinícius durante uma visita, sua voz repleta de falsa alegria. Sim, mãe, você realmente nos mostrou como é independente, acrescentou Amanda, seu sorriso não chegando aos olhos. Mas Gabriele, feliz em sua nova vida e alheia aos sentimentos de seus filhos, apenas sorriu e agradeceu a eles, sem perceber a tempestade que se aproximava. A vida na velha casa estava apenas começando. E com ela, novas surpresas a esperavam. Com a casa finalmente em ordem, Gabriele começou a explorar cada canto, cada quarto, conhecendo todos os segredos daquele lugar. Uma tarde, enquanto descia as escadas rangentes para o porão, Gabriele notou algo peculiar. O porão estava úmido e escuro, cheio de caixas velhas e móveis empoeirados. Em um canto, havia um grande baú trancado. A curiosidade de Gabriele foi imediatamente aguçada. Letícia, percebendo a empolgação de Gabriele, sugeriu: talvez Paulo possa abrir o baú para você, senhora Gabriele. Quando o baú foi aberto, revelou uma impressionante coleção de joias e ouro, cada peça mais deslumbrante que a anterior. Gabriele estava chocada, quase incapaz de acreditar na fortuna que havia descoberto em sua própria casa. É incrível, senhora Gabriele, exclamou Paulo, os olhos arregalados de espanto. Você é uma mulher de sorte. No entanto, Gabriele estava impressionada. Ela decidiu manter a descoberta em segredo, compartilhando-a apenas com seu advogado, que a aconselhou a manter os itens de valor em segurança até que ela decidisse o que fazer com eles. Nos dias seguintes, Gabriele refletiu sobre sua descoberta no porão. O que ela encontrou mudaria a vida de qualquer pessoa. Mas, para Gabriele, o verdadeiro valor estava na amizade que ela encontrara com Letícia, Paulo e seus gêmeos. Nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar o que eles compartilharam. Com essa percepção, Gabriele começou a considerar um plano, que viraria a vida de todos ao seu redor de cabeça para baixo. Anos se passaram e Gabriele tornou-se parte integrante da família de Letícia e Paulo. Os gêmeos, Alice e Felipe, viam Gabriele como uma avó, correndo até ela com histórias da escola e buscando conselhos. Gabriele, por sua vez, se deleitava com a presença deles, seu sorriso sempre mais brilhante quando estava com eles. Porém, a passagem do tempo também trouxe desafios. A saúde de Gabriele começou a declinar, e a velhice provou ser uma adversária formidável. No entanto, ela se recusou a ser derrotada, sempre encontrando alegria nas pequenas coisas. Gabriele, você precisa cuidar de si mesma, advertia Letícia, preocupada com sua amiga. E estou, querida, estou, Gabriele respondia com um sorriso. Estou cercada por pessoas que amo, e isso é tudo que importa. A vida continuou, repleta de risadas e memórias. A família que Gabriele encontrou em Letícia, Paulo e seus filhos foi um presente que ela nunca esperou, mas pelo qual era infinitamente grata. Enquanto isso, Vinícius e Amanda permaneceram obcecados pela riqueza de sua mãe, convencidos de que ela escondia uma fortuna. Eles fizeram planos para garantir que essa riqueza acabasse em suas mãos, sem saber do tesouro que Gabriele havia descoberto no porão. Então, numa fria noite de inverno, Gabriele, sentada em sua poltrona favorita, olhando para a lareira cintilante, tomou uma decisão. Chamou seu advogado e começou a planejar seu testamento.
As escolhas que fez naquela noite seriam o capítulo final e mais surpreendente de sua vida. A saúde de Gabriele continuou a deteriorar-se nos meses seguintes, e embora uma tristeza pairasse sobre a casa, Gabriele insistia em manter seu sorriso, animando Eva e Felipe com suas histórias e assegurando a Letícia e Paulo que estava bem. Vocês são a família que eu escolhi, ela diria, segurando suas mãos, e não poderia ser mais grata. Um dia, quando Vinícius e Amanda vieram visitar, a tensão era palpável. Eles notaram a fragilidade de sua mãe. E embora estivessem emocionalmente distantes, a realidade da situação os atingiu profundamente. Mãe, você deveria estar em um hospital, disse Vinícius, tentando manter a voz firme. Amanda assentiu, evitando o olhar de sua mãe. Não, meus queridos, respondeu Gabriele, olhando-os com olhos cansados, mas determinados. Esta é minha casa e é onde quero passar meus últimos dias. A visita de Vinícius e Amanda foi breve e desconfortável. Quando partiram, uma estranha calmaria se estabeleceu na casa. Gabriele olhou para eles pela janela, uma inegável tristeza em seus olhos. Espero que encontrem felicidade um dia, ela sussurrou para si mesma. Eles merecem, apesar de tudo. Esse seria o último encontro de Gabriele com seus filhos. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, mas não tinha medo. Ela tinha sua família, Letícia, Paulo, Alice e Felipe. E tinha seu plano final, um plano que traria justiça e equilíbrio a todos. O fim veio gentilmente para Gabriele. Numa fria manhã de inverno, ela deu seu último suspiro com Letícia segurando sua mão. A perda foi sentida por todos na vizinhança. A gentil senhora que trouxe tanto calor para suas vidas se foi. Prometi cuidar de tudo, Gabriele, murmurou Letícia, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Descanse em paz. Vinícius e Amanda receberam a notícia com uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela perda de sua mãe e alívio pela perspectiva da herança que acreditavam ser deles. A comunidade compareceu em massa ao funeral de Gabriele. Letícia e Paulo, junto com Alice e Felipe, receberam condolências de amigos e vizinhos, todos trazendo histórias de como Gabriele tocou suas vidas. No final do funeral, um advogado de aparência séria aproximou-se da família. Sou Antônio Souza, advogado da senhora Gabriele, disse ele, entregando-lhes envelopes selados. Ela pediu que estes fossem entregues após o funeral. A leitura do testamento será na próxima semana. Todos arregalaram os olhos com a menção do testamento. Letícia e Paulo se olharam enquanto Vinícius e Amanda mal podiam esconder sua expectativa. Obrigada, Sr. Souza, disse Letícia, aceitando os envelopes com um aceno. E assim, com a morte de Gabriele, uma nova série de eventos foi posta em movimento. A última jogada de Gabriele estava apenas começando a se desenrolar, prometendo chocar a todos com suas revelações finais. Após o funeral, Letícia e Paulo, junto com Alice e Felipe, relembravam suas memórias de Gabriele. A casa parecia vazia sem sua presença, cada canto lembrando-os do amor e calor que ela trouxe para suas vidas. O envelope selado que Antônio Souza, o advogado, entregou-lhes, estava sobre a mesa de jantar, um constante lembrete da mensagem final de Gabriele. Finalmente, numa noite, Letícia decidiu abri-lo. Querida família, começou a carta, escrita com a trêmula caligrafia de Gabriele. Se vocês estão lendo isso, já parti. Mas não fiquem tristes. Lembrem-se das risadas, das histórias e das refeições compartilhadas. Isso é o que realmente importa. Gabriele continuou a carta expressando seu amor por todos eles e o quanto estava grata por tê-los em sua vida. No final, havia uma referência ao testamento. Quanto ao testamento, vocês descobrirão tudo durante a leitura, escreveu ela, mas saibam que tentei fazer o que acredito ser justo. Letícia e Paulo, vocês foram minha salvação e família quando mais precisei. Alice e Felipe, vocês foram uma alegria que iluminou meus últimos anos. A família terminou de ler a carta, com os olhos cheios de lágrimas.
O amor de Gabriele por eles era evidente em cada palavra. Mas o que ela quis dizer com o que acredito ser justo? A leitura do testamento estava se aproximando, e uma mistura de curiosidade e apreensão preenchia o ar. As últimas vontades de Gabriele estavam prestes a serem reveladas, e ninguém poderia prever o que viria a seguir. Naquela tarde particularmente quente de verão, o escritório do renomado advogado Antônio Souza estava cheio. Grandes janelas caras permitiam que raios dourados de sol banhassem a sala, projetando longas sombras no chão de madeira polida. Letícia e Paulo, Vinícius e Amanda, juntamente com alguns outros membros da comunidade que se consideravam próximos o suficiente de Gabriele para estarem presentes, estavam sentados em poltronas de couro que rangiam com o menor movimento. O zumbido do ar-condicionado era o único som audível, uma tensa sinfonia de expectativa preenchendo o ar. No centro da sala, Antônio estava atrás de uma mesa escura de mogno, o sol refletindo em sua superfície polida, acentuando a expressão séria em seu rosto. Ele pegou o grosso envelope, o testamento de Gabriele, e todos prenderam a respiração, esperando que ele falasse. Senhoras e senhores, começou Antônio, sua voz preenchendo a sala. Estou aqui para cumprir um dever de extrema importância e sensibilidade. Ler o último testamento de nossa estimada Gabriele Oliveira. Ele fez uma pausa, olhou para todos os presentes e continuou, se estiverem prontos. Havia uma tensão palpável na sala enquanto Antônio começava a ler o documento em sua mão. Para Letícia e Paulo, deixo minha residência e todos os meus pertences pessoais, leu Antônio em voz alta. Sussurros de surpresa percorreram a sala. Olhares de choque e incredulidade foram direcionados a Letícia e Paulo, mas ninguém estava verdadeiramente preparado para a bomba que seria a próxima revelação. Quanto à minha fortuna acumulada em joias, ouro e diamantes, continuou Antônio, fazendo uma pausa para efeito dramático antes de anunciar, com um valor monetário equivalente a vários milhões de dólares. A sala explodiu em sussurros abafados. A tensão anterior evaporou, sendo substituída por um choque palpável. E assim, as últimas vontades de Gabriele Oliveira começaram a mudar o rumo da vida de todos naquela sala. Exatamente metade da minha fortuna, a voz de Antônio ecoou pela sala, dando peso às palavras seguintes, será generosamente doada para o lar de idosos, o lugar onde, em circunstâncias diferentes, teria passado meus últimos dias. Vinícius e Amanda engoliram em seco. Cada palavra do testamento de sua mãe desfazendo a premissa de uma herança fácil e de uma vida despreocupada. Letícia e Paulo trocaram olhares, concordando em silêncio com as intenções de Gabriele. Antônio continuou, desta vez com um traço de hesitação em sua voz. E a outra metade da minha fortuna, ele fez uma pausa para efeito dramático, será destinada aos filhos de Letícia e Paulo, os jovens Alice e Felipe. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Vinícius e Amanda pareciam ter perdido toda a cor, seus sonhos de riqueza rápida desmoronando como um castelo de cartas. Letícia e Paulo, por outro lado, se olharam, seus olhos arregalados de incredulidade, tentando compreender a magnitude da generosidade de Gabriele. No final, Antônio concluiu a leitura, escolhendo suas palavras com cuidado. Gabriele deixou uma mensagem final para seus filhos biológicos, Vinícius e Amanda. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Espero que encontrem a felicidade que procuram. E lembrem-se, dinheiro não é a fonte da alegria. A verdadeira alegria vem das pessoas que amamos e de como tratamos os outros. Do meu dinheiro, vocês já tiveram a parte que obtiveram com a venda da casa, numa situação em que me senti enganada e praticamente coagida. Vocês não verão outro centavo. A sala imediatamente se transformou em um turbilhão de emoções conflitantes. Vinícius e Amanda, com expressões de raiva e frustração, saíram tempestuosamente da sala. Os ecos de sua partida ainda pairavam no ar. Letícia e Paulo estavam praticamente imóveis, tentando processar a inesperada generosidade de Gabriele. No entanto, uma coisa era clara. O último desejo de Gabriele havia virado tudo de cabeça para baixo, e nada seria o mesmo novamente. Vinícius e Amanda estavam furiosos.
Como Gabriele ousa deixar a maior parte da fortuna para estranhos e para um lar de idosos? Eles se consideravam seus filhos, independentemente de como a trataram nos últimos anos. Isso não é justo, lamentou Vinícius e Amanda enquanto se acomodavam no carro após a leitura do testamento. Nós somos seus filhos. Esse dinheiro deveria ser nosso. Vamos contestar o testamento, disse Vinícius, seus olhos brilhando de determinação. Ela estava senil. Ela não sabia o que estava fazendo. Enquanto isso, Letícia e Paulo estavam em estado de choque. Eles nunca esperaram receber nada de Gabriele, muito menos uma casa e uma fortuna para seus filhos. Não podemos aceitar isso, disse Letícia, visivelmente abalada. Ela era nossa amiga, não nossa benfeitora. Eu concordo, Letícia, Paulo respondeu, segurando sua mão. Mas talvez possamos usar essa fortuna para fazer algo de bom, como Gabriele teria desejado. À medida que a tempestade se formava, o último testamento de Gabriele lançou a cidade em um frenesi. A semana seguinte prometia ser repleta de tensão, à medida que os aparentes herdeiros se preparavam para uma batalha que poderia mudar suas vidas para sempre. As semanas seguintes foram preenchidas com grande tensão. Vinícius e Amanda procuraram os melhores advogados que o dinheiro poderia comprar, tentando contestar o testamento de Gabriele. Ela estava senil. Sua mente não estava clara quando fez este testamento, argumentou Vinícius no tribunal. Por outro lado, Letícia e Paulo, juntamente com o advogado Antônio Souza, estavam prontos para defender o testamento de Gabriele. Meritíssimo, Gabriele Oliveira estava plenamente ciente de suas ações. Esta reivindicação inteira é apenas um ato de ganância, argumentou Antônio. As sessões no tribunal foram intensas. Testemunhos foram ouvidos. Evidências foram apresentadas e os ânimos estavam exaltados. Finalmente, o juiz proferiu o veredicto após considerar todas as evidências e testemunhos. Está claro que Gabriele Oliveira estava em plena posse de suas faculdades mentais ao redigir seu testamento. A tentativa de contestá-lo, portanto, é rejeitada. O silêncio se fez no tribunal quando a decisão foi anunciada. Vinícius e Amanda estavam chocados, enquanto Letícia e Paulo sentiam uma mistura de alívio e tristeza. Eles sabiam que essa fortuna representava o último lembrete de sua querida amiga Gabriele. Isso não acabou, rosnou Vinícius para Letícia e Paulo ao sair do tribunal. Eu vou levar isso ao tribunal de apelação. Letícia apenas acenou com a cabeça, segurando a mão de Paulo. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas por enquanto, a justiça prevaleceu. O desejo de Gabriele seria cumprido como ela teria desejado. Vinícius e Amanda, apesar de sua ameaça, nunca conseguiram levar o caso ao tribunal de apelação. A derrota no tribunal local havia esgotado seus recursos e a realização de que sua ganância os levou a perder a última conexão com sua mãe os atingiu duramente. Eles se retiraram da cidade, desaparecendo nas sombras de suas próprias vidas. Letícia e Paulo, por outro lado, dedicaram-se a honrar o legado de Gabriele da maneira mais significativa possível. Eles investiram a herança de seus filhos em educação e estabeleceram um fundo para bolsas de estudo para crianças carentes na cidade. A casa de Gabriele foi renovada, tornando-se não apenas uma casa para a família, mas um símbolo do amor e generosidade de Gabriele. Não sei se merecemos tudo isso, disse Letícia uma noite, observando seus filhos brincarem no quintal. Não é sobre merecer, Letícia, Paulo respondeu, puxando-a para perto. É sobre o que fazemos com isso. Gabriele nos deu a chance de fazer a diferença, e é isso que vamos fazer. A história de Gabriele Oliveira serviu como um lembrete para toda a comunidade. Um lembrete de que a verdadeira riqueza não vem de posses materiais, mas do amor e da bondade que compartilhamos com os outros. Sua memória continuou a viver não apenas na casa lindamente restaurada ou nas bolsas concedidas, mas nos corações daqueles que ela tocou com sua generosidade e amor,